No exercício 40, temos que fazer o gráfico da função f de x igual a x menos tangente de x e identificar pontos de extremo relativo e de inflexão. Eu coloquei à direita o gráfico da função tangente de x, né? Lembrando que ela tem assíntotas verticais nas retas π sobre 2, 3π sobre 2, assim por diante, menos π sobre 2, menos 3π sobre 2. Limites são mais ou menos infinitos aí nesses pontos das assíntotas verticais. Então, como a nossa função é x menos a tangente de x, nós também teremos assíntotas verticais, só que os limites serão invertidos, já que na expressão nós temos menos tangente de x, então aqui vai trocar de sinal dos limites, de menos para mais infinito e de mais infinito para menos infinito. Vamos ao cálculo da primeira derivada. Então a derivada de x é 1, derivada da tangente secante ao quadrado. Então a derivada eu vou escrever como sendo então 1 menos 1 sobre o cosseno ao quadrado. Eu vou escrever isso como uma fração, um denominador comum, cosseno ao quadrado, então ficando ali no numerador cosseno ao quadrado menos 1. Cosseno ao quadrado menos 1 é menos seno ao quadrado de x. Então isso aqui foi útil para identificar o sinal da derivada, né? já que isso aqui é sempre negativo, né? Sinal negativo, então a função vai ser sempre decrescente, com exceção dos pontos onde a derivada é zero. São os pontos estacionários. Então a derivada é zero justamente quando menos o seno ao quadrado de x, que é o numerador da derivada, for zero. Isso aqui acontece somente se o seno de x é zero, e isso então acontece nos pontos x igual a zero, mais ou menos π, mais ou menos 2π e assim por diante, né? Então eu posso resumir isso dizendo que x, os pontos críticos, são do tipo k vezes π, onde k é um número inteiro, né? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, incluindo também o zero. Vamos calcular o valor da função nesses pontos críticos. Então f de zero, né, é a tangente, é x menos a tangente de zero, que é zero. F de π é π menos a tangente de π, que é zero. Então isso fica π. F de menos π fica menos π menos a tangente de menos π, que também é zero. Então fica igual a menos π e assim por diante, né? Fica fácil de ver que f de k vezes π é k vezes π, né? Onde k é 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, etc. Então essa vai ser a localização dos pontos críticos, onde a derivada é zero. Vamos agora ao cálculo da segunda derivada. A segunda derivada é a derivada aí da expressão 1 menos secante ao quadrado de x, né, que fica então menos 2 vezes a tangente vezes a secante ao quadrado, né? Então a secante ao quadrado sempre positiva, então é o sinal daqui, isso aqui, o sinal da segunda derivada é menos o sinal da tangente, ou seja, é o sinal da tangente invertido, né? A tangente, então podemos ver aqui que ela é positiva entre 0 e π, e ela depois fica negativa entre π sobre 2 e π, e assim por diante, vai trocando o sinal a cada π sobre 2 unidades. Vamos fazer então o diagrama do sinal da segunda derivada. Aqui é 0 entre 0 e π sobre 2, a tangente é positiva, né? Então agora a segunda derivada vai ter o sinal invertido. Esse é negativo. Então depois ela vai trocar para positivo, depois troca para negativo e assim por diante. A mesma coisa acontece para os números negativos. Então ela vai invertendo os sinais dessa forma. Então aqui está a concavidade, né?
em cada intervalo, aí nós temos a concavidade sendo invertida de π sobre 2 em π sobre 2. Então agora temos todos os elementos para fazer o gráfico da nossa função. Então aqui eu já coloquei as assíntotas verticais em amarelo, então nas retas x igual a π, 3π sobre 2, 5π sobre 2, menos π sobre 2, menos 3π sobre 2 e assim por diante. Coloquei também a reta y igual a x e coloquei ali em azul, salientei bem aquelas bolinhas azuis, são os pontos críticos e os seus correspondentes valores. Quanto aos pontos críticos acontecem quando x igual a 0, x igual a π, x igual a 2π, e também para os negativos, né? Menos π, menos 2π e assim por diante. E os seus correspondentes valores, né? Lembrando que f de kπ é k vezes π, então eu estou nessa reta y igual a x. Aí estão todos os pontos críticos. Então, a concavidade vai praticamente me decidir como fazer o gráfico. Se eu olhar a concavidade entre um intervalo que vai de menos π sobre 2 a π sobre 2, a concavidade inicialmente ela deve ser positiva antes do zero e troca depois do zero. Então, localmente é assim. Então, eu tenho um ponto de inflexão. Então, como eu sei que isso aqui é uma assíntota, o limite tende a mais infinito à esquerda de π sobre 2 e correspondente limite tende a menos infinito a esquerda de π sobre 2, né, e a direita de menos π sobre 2 tende a mais infinito. De forma semelhante, o gráfico perto de π, se eu olhar a concavidade agora, entre menos π sobre 2 e 3π sobre 2, que são as próximas assíntotas, tem um ponto de inflexão em x igual a π. Então, neste ponto aqui azul, então aqui localmente a função deve se comportar assim, né? Trocando a concavidade. Então isso já me decide os limites. De forma semelhante no outro ponto também, né? E também para os negativos, né? Então tá aí o esboço do gráfico da nossa função. Exercício 42, a nossa função é seno de x mais o cosseno de x. Então vamos calcular sua derivada. A derivada então é o cosseno de x menos o seno de x. Portanto, a derivada é igual a zero, se e somente se o seno de x é igual ao cosseno de x. Esses vão me dar os pontos críticos estacionários. Então isso acontece no ciclo trigonométrico duas vezes, entre 0 e π sobre 2, nesses dois pontos, π sobre 4 e 5π sobre 4, ou seja, π sobre 4 mais π, consequentemente mais 2π, mais 3π, mais ou menos π, né? Então, os pontos críticos estacionários, se a função só tem pontos críticos estacionários, são os pontos, então, x igual a k vezes π mais π sobre 4, né? Onde k pode ser qualquer inteiro, 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, etc. Então, o sinal vou calcular também o valor da função nesses pontos críticos. Então, f de x é o seno de kπ mais π sobre 4
mais o cosseno de k vezes π mais π sobre 4. Então essa expressão aqui eu posso calcular como usando que o seno de A mais B é o seno de A vezes o cosseno de B mais o seno de B vezes o cosseno de A. Então o seno de kπ vezes o cosseno de π sobre 4 mais o seno de π sobre 4 vezes o cosseno de kπ mais cosseno de kπ mais π sobre 4 é o cosseno de kπ vezes o cosseno de π sobre 4 menos o seno de kπ vezes o seno de π sobre 4. Agora o seno de kπ é zero, então esses termos desaparecem, enquanto que o seno de π sobre 4 é igual ao cosseno de π sobre 4 igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Então eu tenho aqui raiz de 2 sobre 2 vezes kπ duas vezes, ou seja, raiz de 2 vezes o cosseno de k vezes π. Agora o cosseno de k vezes π, ele alterna o sinal, né? Cosseno, quando k for um número par, dá 1. Quando k for um número ímpar, dá menos 1. Então isso aqui fica menos 1 elevado a k, ou seja, f no ponto crítico, né, no x, f calculada em kπ mais π sobre 4 é menos 1 sobre k vezes a raiz de 2. Vamos ver o sinal da derivada, analisar o sinal da derivada. Então, os pontos críticos estão aqui, vou colocar alguns deles, são infinitos, né? Então, π sobre 4, 5π sobre 4, menos 3π sobre 4, etc. É fácil de ver que o sinal da derivada, a nossa função derivada é o cosseno menos o seno. Então, se o x estiver entre π sobre 4 e 5π sobre 4, esse sinal será negativo, ele vai trocar de sinal, né, de forma alternada. Então, esse é o sinal da derivada. Então, o que me diz que eu tenho aqui um mínimo, em menos 3π sobre 4, eu tenho um máximo relativo em π sobre 4, tenho um mínimo em 5π sobre 4 e assim por diante. Os máximos e mínimos vão se alternando. Vamos agora os valores, os seus respectivos valores estão aqui, mais ou menos raiz de 2, ou seja, o valor máximo é raiz de 2 e o valor mínimo menos raiz de 2. As concavidades são dadas pela segunda derivada. A segunda derivada é menos seno menos o cosseno. Aí fica fácil de ver que os pontos de inflexão são os pontos onde a segunda derivada é zero, depois ela vai alternar o sinal. Quando a derivada é zero, eu tenho seno de x igual a menos o cosseno de x, e isso acontece com x igual a k vezes π mais 3π sobre 4. Né? Isso acontece aqui nesses dois pontos aqui, de 0 a 2π, né? E depois todos os mais ou menos k vezes π. Então, onde k é 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, etc. É fácil de ver também que a segunda derivada calculada, então, a nossa função calculada nesses pontos onde a segunda derivada é zero, que serão os pontos de inflexão, é fácil de ver que a nossa função é zero, sem fazer conta nenhuma. Por quê? Porque nesses pontos a segunda derivada é zero, eu tenho seno igual a menos o cosseno
Bom, quando o seno é igual a menos o cosseno, a nossa função que é a soma, né? Seno mais cosseno, então vai dar zero. Então já estamos prontos para fazer um esboço do gráfico da nossa função. Vou primeiro esboçar aquela parte quando x igual a zero, né? A função é seno de x mais cosseno de x, então quando x igual a zero, ela vale 1 e vai atingir o máximo, ela vai atingir o seu valor máximo, que é a raiz quadrada de 2, justamente quando x for π sobre 4. Então, depois a concavidade deve ser assim, ela deve ter, aqui existe a troca de concavidade em 3π sobre 4. Trocando de concavidade, ela vai atingir o seu valor mínimo, que é menos raiz de 2, quando x for 5π sobre 4. Voltando então até o valor 1 em π sobre 2. Esse é o ciclo básico dessa função. Ela vai se repetir de 2π em 2π. Então, aqui no menos 3π sobre 4, ela vai ter o mínimo, que é menos raiz quadrada de 2. Aqui é o ponto de inflexão. E assim por diante. Então está aí um esboço do gráfico da função seno de x mais cosseno de x. O exercício 44, o f de x é a raiz quadrada da tangente de x no domínio x entre 0 e π sobre 2, incluindo x igual a 0. Então a derivada da função é 1 sobre 2 raiz quadrada, no caso aí da tangente de x, vezes a derivada da tangente, que é a secante ao quadrado. Então isso eu posso escrever como 1 sobre 2, a secante ao quadrado é 1 sobre o cosseno ao quadrado de x, eu tenho que multiplicar pela raiz da tangente de x. Eu noto que nesse intervalo a tangente é positiva, no intervalo que vai de 0 até π sobre 2, a tangente é positiva, raiz quadrada, então de positivo é positivo, esse termo também é positivo, então essa derivada é sempre positiva, exceto no ponto onde ela não existe, né? F' de 0, ela não está definida, né? F' de 0 não existe, porque eu teria a tangente de 0, que é 0, e teria um 0 no denominador. E o 0 está incluído, né? O 0 está incluído no domínio da função. Então daqui eu tenho que x igual a 0 é ponto crítico não estacionário. Então vamos calcular a segunda derivada, vou ver a concavidade, a segunda derivada, a secante ao quadrado, deixa para vocês verificarem aí, que secante ao quadrado vezes 3 vezes tangente ao quadrado de x menos 1 sobre 4 vezes a tangente de x elevado a 3 meios. Mas essa expressão eu posso escrever como secante ao quadrado sobre 4 tangente de x elevado a 3 meios vezes tangente, raiz de 3 vezes tangente de x mais 1 vezes raiz de 3 vezes tangente de x menos 1. E eu noto que essa expressão é sempre positiva, bem como essa aqui, porque a tangente é positiva no nosso domínio aqui, né?
então que torna esse termo também positivo, mas o único termo que pode afetar o sinal, então, da segunda derivada é esse último aqui. Então, o sinal da segunda derivada é o sinal do termo raiz de 3 vezes tangente de x menos 1, e esse termo tem um sinal que troca em π sobre 6, né? Aqui ele dá 0, π sobre 6 é negativo à esquerda, positivo à direita de π sobre 6, então eu tenho um ponto de inflexão aqui, né? No x igual a π sobre 6, vamos calcular esse valor, f de π sobre 6, substituindo lá na função, a função é raiz quadrada da tangente, π sobre 6, então isso dá 1 sobre raiz de 3, ou seja, raiz quarta de 3. Então agora temos todos os elementos para fazer o gráfico da função. Essa função está definida no intervalo que vai de 0 até π sobre 2. Em π sobre 2 eu vou ter uma assíntota vertical, né? Porque o limite, quando x tende a π sobre 2 pela esquerda da raiz quadrada da tangente de x é mais infinito. Então a função vai tender a mais infinito à esquerda do π sobre 2. No zero ela vale 0, função raiz quadrada da tangente de 0 é 0. A derivada infinita não existe, em 0 a tangente vai sair de tangente vertical e ela vai crescer, sempre, a função é sempre crescendo, concavidade para baixo até a troca de concavidade em π sobre 6. Então aqui, digamos, em π sobre 6, que corresponde ao ponto 1 sobre a raiz quarta de 3, a troca de concavidade, a concavidade fica para cima, a função continua crescendo e se aproxima da assíntota x igual a π sobre 2. Então esse é o esboço do gráfico aí da função raiz quadrada da tangente de x. No exercício 46, então temos a nossa função xn menos x. Vamos calcular a sua derivada pela regra do produto. Então esse é x vezes a derivada de n menos x menos n menos x mais n menos x vezes a derivada de x, que é 1. Então colocando em evidência n menos x e 1 menos x dentro do parênteses. Então sinal, observe que o sinal da derivada é o sinal da expressão 1 menos x, né? Porque a exponencial é sempre positiva, né? Então o termo que pode trocar de sinal, a derivada é apenas aquele termo 1 menos x. Então está aqui o sinal da derivada, que é o sinal de 1 menos x, ele troca de sinal justamente no x igual a 1, que é um ponto crítico, né? X igual a 1, ponto crítico estacionário, onde a derivada é 0, à direita de 1, o sinal é negativo, à esquerda o sinal é positivo. Então, vamos à segunda derivada para determinar a concavidade. A segunda derivada pode verificar que é x menos 2 vezes n menos x. Então, o sinal da segunda derivada é o sinal de x menos 2. Aqui a expressão x menos 2, esse é o sinal. Então, da segunda derivada, concavidade para baixo, antes do menos 2, concavidade para cima, depois para x maior. Aqui menos 2. Cálculo f de 1 é 1 vezes n menos 1, que é 1 sobre e,
f de 2 do ponto de inflexão. Então aqui eu vou ter um ponto de inflexão. No ponto crítico, x igual a 1 é um ponto de máximo, a função cresce antes e decresce depois, então é um ponto de máximo. O valor desse ponto de máximo é 1 sobre e. E f de 2, a coordenada y do ponto de inflexão é 2, e na menos 2, né, que é 2, então, sobre e quadrado. Então agora temos todos os elementos para fazer o gráfico. Vamos observar que o limite, antes disso, que o limite da nossa função, né, o limite de x, e na menos x, quando x tende a mais infinito, esse limite é zero. Né? E esse limite, quando x tende a menos infinito, o e na menos x vai tender a infinito, mas o x vai tender a menos infinito, então multiplicando com menos infinito, então temos menos infinito. Então agora sim temos todos os elementos para fazer o gráfico da função. Eu tenho um ponto de máximo em x igual a 1, correspondente ao valor 1 sobre e. Tem ponto de inflexão na coordenada x igual a 2, correspondente à altura 2 sobre e quadrado. Ela passa pelo x igual a 0, aqui está o ponto de máximo, e aqui a troca de concavidade. E depois ela decresce, tendendo a 0, né? Isso aqui me diz que se o limite, quando x tende a infinito, é 0, significa que y igual a 0 é uma assíntota horizontal. E ela tende a menos infinito. Quando x tende a menos infinito, é uma função sempre crescente. Né? Então é um esboço do gráfico da função. No exercício 48, a nossa função é x² vezes e na 2x. Eu já vou ser calculando os limites do comportamento da função no infinito. Obviamente, quando x tende a mais a infinito, essa expressão toda tende a mais infinito, ambos os fatores tendem a infinito. Mas quando x tende a menos infinito, x² tende a mais infinito, mas a expressão e na 2x vai tender a 0 e vai dominar a expressão x² e o resultado será o limite tendendo a 0. Vamos ao cálculo da derivada. Então, a derivada da nossa função f 2 vezes seno x vezes x mais 1. Você pode verificar aí facilmente fazendo a conta usando a regra do produto. Então, o sinal da derivada depende apenas do termo x vezes x mais 1, né? Porque o 2 é uma constante positiva e a exponencial também um termo sempre positivo. Então, o diagrama aí dos sinais, termo x mais 1, troca de sinal é no 0, enquanto o outro termo troca de sinal, o termo x mais 1 troca de sinal em menos 1, positivo à direita, negativo à esquerda, derivada, então o produto. Aqui estão os 2.0 e menos 1. Então, multiplicando aí os sinais, menos vezes menos dá mais, menos vezes mais menos, mais vezes mais dá mais. Então a função cresce e depois decresce. O ponto de máximo menos 1, um ponto de mínimo relativo em x igual a 0, o valor da função. Em 0, obviamente, é 0, e em menos 1, menos 1 ao quadrado, que dá 1, vezes e na menos 2, aqui sobre e quadrado.
Vamos à segunda derivada. Segunda derivada, você pode verificar que é 2n2x vezes 2x2 mais 4x menos 1, mais 1, e esse termo quadrático ali, ele tem duas raízes. Tem duas raízes. As raízes você pode verificar então que é menos 1 mais ou menos 1 sobre a raiz de 2. Então, essa parábola, esse termo 2n2x é sempre positivo, então o sinal da derivada é o sinal da expressão quadrática 2x2 mais 4x mais 1. Essa expressão quadrática, então o gráfico é uma parábola voltada para cima. Tem as duas raízes aqui, menos 1 mais 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2 e menos 1 mais 1 sobre raiz de 2. Aqui eu tenho sinal negativo, nessas duas regiões eu tenho sinal positivo, então esse vai ser o sinal da derivada, segunda derivada. Aqui está uma das raízes, menos 1 sobre raiz de 2, a outra raiz, menos 1 mais 1 sobre raiz de 2. Então, concavidade para cima, aqui para baixo e aqui para cima. Então agora temos os elementos necessários para o gráfico. Vimos que então que a função tende, quando x tende a menos infinito, a função tende a zero, então y igual a zero é uma assíntota horizontal. Depois eu vou ter um ponto de máximo em x igual a menos 1 e um ponto de mínimo em zero. Então a função ela cresce até chegar no máximo, depois decresce passando pelo zero onde eu tenho o mínimo e depois ela cresce. A concavidade deve trocar em um ponto aqui no meio. Esses devem ser os pontos menos 1 e 0, são os pontos de máximo e mínimo, extremos relativos. Esses pontos aqui são os pontos de inflexão, menos 1 sobre a raiz de 2 e menos 1 mais 1 sobre a raiz de 2. E aí está o gráfico da nossa função. No exercício 50, a nossa função f de x é e na menos 1 sobre x quadrado. Então eu vou observar que o domínio da nossa função é toda a reta real menos o ponto x igual a zero. Né? Se for excluído, eu não posso fazer x igual a zero, eu teria um zero no denominador. Então eu posso calcular o limite, sim, assim o limite da minha função, que é e na menos 1 sobre x2 quando x tende a zero. Esse limite quando x tende a zero, tanto à direita quanto à esquerda, 1 sobre x quadrado vai tender a mais infinito. E como eu tenho menos isso, então o expoente tende a menos infinito. Então a exponencial com o expoente tendendo a menos infinito tende a zero. Vou observar também que o limite de e na menos 1 sobre x2 é uma função quando x tende a mais infinito, né? Quando x tende a mais infinito, o expoente vai tender a zero, então a função vai tender a 1, tanto no menos infinito quanto no mais infinito. Isso me indica então que eu tenho uma assíntota horizontal, que é a reta y igual a 1. A derivada de e na menos 1 sobre x2 é 2e na menos 1 sobre x2 sobre x3. Então o sinal da derivada troca
no zero, no ponto zero, eu tenho aqui a derivada não está definida, nem a derivada, nem a função, né, estão definidas no x igual a zero. Essa função, o sinal é positivo depois do zero e negativo antes, então a função decresce e depois ela cresce. Mas o ponto x igual a zero, eu não posso dizer que ele é um ponto de mínimo, porque ele está fora do domínio da função. Então agora, segunda derivada, pode verificar a segunda derivada usando a regra do quociente, 2n menos 1 sobre x2 vezes 2 menos 3x² sobre x na sexta. Então o sinal da segunda derivada é o sinal da expressão 2 menos 3x2, né, porque esse termo é positivo, esse é positivo, a constante positivo, a exponencial é positivo. O único termo que pode ter trocado de sinal é 2 menos 3x2. 2 menos 3x2 é uma parábola, né, com duas raízes, aqui menos a raiz de 2/3 e mais a raiz de 2/3, a concavidade é para baixo, então a parte de cima aqui entre as raízes é positiva e a direita e a esquerda das raízes é negativa, então o sinal da segunda derivada será essencialmente o mesmo, né? Entre as raízes, menos 2/3, raiz de 2/3 e mais raiz de 2/3, o sinal da segunda derivada será positivo, a direita e a esquerda negativo, então a concavidade da função para cima entre essas duas raízes e para baixo, fora delas, né? Nas outras regiões. Então agora eu tenho todos os elementos para fazer o gráfico da minha função. A função ela não está definida no zero, mas o limite dela, ela não está definida no zero, mas é um limite, ela se comporta como se fosse zero, né? Então ela tende a esse ponto aqui, que eu vou deixar aberto, uma bolinha aberta. Ele se comporta como se fosse um ponto de mínimo, né, porque a função ela decresce antes e cresce depois. Então, só que esse ponto não está no domínio, então ele está fora do domínio. Concavidade aqui, neste interior, é positiva. Ela vai trocar a concavidade em algum ponto aí, raiz de 2/3 e também menos na raiz de 2/3. A troca de concavidade é de positiva para negativa, e esse é um ponto de inflexão, aqui está o outro ponto de inflexão. A função aqui ela continua crescendo e vai crescer até se aproximar da assíntota horizontal. De forma semelhante acontece do lado esquerdo, e por simetria, até porque a função, se você notar, a função é uma função par. Se você substituir o x por menos x, a função continua com o mesmo valor. Então tem uma simetria em relação ao eixo do y. Então está aí um bom esboço do gráfico da função e na menos 1 sobre o x2. No exercício 52, f de x é x na 2/3, ou raiz cúbica de x² vezes e na x, função com domínio em toda a reta real. Vamos estudar o comportamento dela no infinito. Vamos fazer x tender a mais infinito. Obviamente esse limite é mais infinito, né, exponencial. E tanto o exponencial quanto a potência tende a mais infinito. Já quando o x tende a menos infinito, a potência vai tender a mais infinito, mas a exponencial vai tender a zero e vai absorver a potência, né? Então, esse limite é zero. Então, me diz que a reta y igual a zero é uma assíntota horizontal do gráfico da função. Vamos ao cálculo da derivada.
pode verificar aí que usando a regra do produto, é na x vezes 3x mais 2 sobre a 3 raiz cúbica de x. Então, nós vamos ter a expressão 3x mais 2 e a expressão raiz cúbica de x que determinam o sinal da derivada. A expressão 3x mais 2 se anula quando x é menos 2/3. Então, e esse corresponde ao termo onde o numerador é anulado e a derivada também. Então, esse é um ponto crítico estacionário. O sinal da derivada é positivo à direita, negativo à esquerda. O outro ponto crítico é o ponto zero, mas aqui a derivada não existe no ponto x igual a zero, porque é o zero no denominador. Mas o sinal da derivada desse fator é menos à direita e mais à esquerda. Esse é um outro ponto crítico, né? Mas não é um ponto crítico estacionário. Então temos os dois pontos críticos aqui, menos 2/3 e zero. E agora é só multiplicar ou dividir os sinais. Então menos vezes menos dá mais vezes menos, menos, e mais vezes mais dá mais. Então a função lá cresce antes, decresce depois e cresce depois do zero. Então tem um máximo aqui no menos 2/3 e um mínimo no ponto x igual a zero. Vamos ao cálculo da segunda derivada. Segunda derivada, você pode verificar aí que, deixa para você verificar usando as regras de derivação, que a segunda derivada é e na x vezes o seguinte polinômio, 9x2 mais 12x menos 2 sobre 9 vezes x na 4/3, né, a raiz cúbica de x na quarta. Todos esses termos aqui são positivos, exceto o polinômio, que tem duas raízes, né, então o polinômio troca de sinal, ele tem duas raízes, é menos 2 mais ou menos raiz de 6 sobre 3. Então, este polinômio aqui é uma parábola com cavidade para cima, sinal negativo no interior das raízes. Aqui está uma das raízes, menos 2 menos raiz de 6 sobre 3, e a outra raiz que é positiva, né, é menos 2 mais a raiz de 6, a raiz de 6 é maior do que 2, né, sobre 3. Então o sinal da segunda derivada vai ser dado por essa parábola aí. Então está aqui o sinal da segunda derivada com cavidade aqui, menos 2 menos raiz de 6 sobre 3 e menos 2 mais raiz de 6 sobre 3, com cavidade para cima, para baixo e para cima. Então pontos de inflexão aqui nessas coordenadas. Então temos aí todos os elementos para fazer o gráfico da função. A função tem uma assíntota horizontal, y igual a zero, o limite, né, quando x tende a menos infinito é zero, então depois ela vai crescendo até chegar num ponto máximo em menos 2/3, é o máximo com derivada zero, uma curva suave, até chegar no mínimo onde a derivada não existe. A concavidade vai ser trocada neste ponto aqui, né? Menos 2 sobre menos raiz de 6. Então, a função ela parte lá do eixo do x, né? Uma assíntota, o y igual a zero, então ela cresce até chegar no máximo. Em algum ponto aqui tem a troca de concavidade. O máximo corresponde ao ponto menos 2/3. Essa troca de concavidade no ponto menos 2 menos raiz de 6 sobre 3. Atenção, ela deve passar pelo zero, a concavidade não vai ser trocada, vai ser mantida ali, né?
negativa, né? Vamos salientar isso. Para salientar que a concavidade é mantida negativa. Desde o ponto aqui de inflexão até o próximo ponto de inflexão. Ponto zero é um ponto de mínimo. E aqui tem um outro ponto de inflexão que é menos 2 mais raiz de 6 sobre 3. Daí então a função troca de concavidade de menos para mais e continua crescendo um limite infinito. Então está aí um bom esboço do gráfico da nossa função. No exercício 54, nossa função f de x é x ao cubo vezes x na menos 1. O limite comportamento dessa função no mais infinito, obviamente, é mais infinito. Já o limite dela, quando x tende a menos infinito, a expressão aqui, a potência, vai tender a menos infinito, mas a exponencial vai tender a zero, e a exponencial domina qualquer potência produto. Então temos o limite igual a zero, que me indica que eu tenho uma síntota horizontal, a reta y igual a zero vezes do x. Vamos ao cálculo da derivada. Isso é e na x menos 1. Deixo para vocês verificarem que a derivada é e na x menos 1 vezes x quadrado vezes x mais 3, aí usando a regra do produto. Então eu tenho dois fatores na derivada, x2 e x mais 3. Né? Na verdade eu tenho 3 fatores, mas a exponencial aqui jamais é zero, é sempre positiva. X quadrado é quase sempre positivo, é zero apenas no x igual a zero. E no resto dos pontos é sempre positivo. X mais 3 é zero no x igual a 3, positivo à direita, negativo à esquerda. Então eu tenho dois pontos críticos, x igual a 3 e x igual a zero. Nesses pontos a derivada é nula, são pontos críticos estacionários. A função à esquerda de menos 3 ela decresce, à direita ela cresce fazendo o produto dos sinais, né? E a esquerda do zero ela cresce, e a direita também cresce. Então eu tenho a função decresce e cresce, então eu tenho um ponto de mínimo em x igual a menos 3. Ponto crítico x igual a zero não é nem de máximo nem de mínimo, de acordo com o teste da primeira derivada. Mas o resto ainda é cálculo da segunda derivada. Então eu deixo para vocês verificarem que a segunda derivada é e na x menos 1 vezes x vezes um polinômio x2 mais 6x mais 6. Polinômio x quadrado mais 6x mais 6. Esse polinômio tem duas raízes. Pode verificar facilmente que eu tenho duas raízes e elas são menos 3 mais ou menos a raiz de 3, né? São duas raízes negativas, né? O sinal da segunda derivada, eu não coloquei corretamente aqui é a segunda derivada. Então depende desta parábola, do sinal desta parábola aqui, que tem essas duas raízes, com sinal negativo no interior, entre as raízes e positivo fora, e o termo x, que aparece aqui, né? Já que esse termo aqui é sempre positivo. Então, o fator x, que troca de sinal no zero, e o fator x2 mais 6x mais 6, que eu tenho todo o sinal dele estudado aqui. Vou botar o zero um pouco mais para a direita. Então agora eu tenho aqui esse menos 3 mais raiz de 3 e menos 3 menos raiz de 3. Aqui o sinal é negativo, aqui positivo,
0 positivo à direita, negativo à esquerda. Então, tenho 3 pontos onde eu posso trocar a concavidade, fazendo o produto dos sinais. Então aqui eu tenho menos, mais, menos, mais. Esse é o sinal da segunda derivada. Então agora que eu tenho todos os elementos para fazer o gráfico da função então, a reta y é igual a 0, o eixo do x é uma assíntota, tem um ponto de mínimo com valor negativo, concavidade tem um ponto de troca de concavidade em algum lugar aqui, que corresponde ao ponto de mínimo, que é menos 3, aqui o ponto de menos 3 menos raiz de 3, o ponto de inflexão, um deles, aqui o ponto de mínimo, menos 3, depois temos outro ponto de inflexão, que é menos 3 mais raiz de 3, a troca de concavidade, ponto 0 não é nem de máximo nem de mínimo, ela passa pelo 0, mas aí troca de concavidade, e aí cresce para mais infinito. Então está aí um esboço do gráfico dessa função.